A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós, nesta oportunidade, vamos estar aplicando a nossa aula de número 13, Nossa última aula do trimestre, do primeiro trimestre de 2020, tá certo? A nossa lição de número 13, do dia 29 de março de 2020. Nós estudamos nesse trimestre a nossa revista, que ela trouxe o título sobre a raça humana, onde nós tratamos de assuntos como a origem, a queda e a redenção do homem através de Cristo, O homem precisa estar em Cristo para ser remido, porque uma vez que o homem pecou, agora ele precisa de um novo nascimento. Esse novo nascimento nós vamos tratar nesta aula de hoje, a aula de número 13, vai falar sobre o novo homem em Cristo Jesus, tá certo? Esse novo homem, ele é o homem que será remido, ele será precisa de receber um novo corpo, ou uma nova criatura, e essa nova criatura ele terá uma condição para ser, Então ele precisa de um novo nascimento, é o que nós vamos falar nesta lição de hoje, tá certo? No rodapé deste slide aí está o meu nome. Com esse nome você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube, e eu te peço mais uma vez, faça aí a sua inscrição aí no nosso canal e ajude-nos a divulgar esse trabalho, tá bom, amados? Vamos adiante. Nós temos aqui alguns objetivos na nossa lição. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Então, nós vamos estar falando aqui, para ser salvo, para ter esta salvação, vai nos implicar gerar dentro de nós uma nova criatura, ou um novo homem, ou nascer de novo, conforme nós vamos estar falando aqui ao longo da nossa lição. São 3 objetivos específicos, que no fundo é o que já foi falado, mas nós vamos apresentar o novo nascimento do homem, vamos explanar a justificação do homem, vamos estar falando aqui como que o homem é justificado, e vamos falar sobre a santificação do homem. São ferramentas ou pré-requisitos necessários para a salvação, tá bom? Vamos adiante. O textuário de hoje, desta aula, diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo, ou completa de Cristo. Efésios, capítulo de número 4 e o versículo 13. Observe aqui que o nosso textuário, o nosso versículo-chave, que eu costumo chamar de versículo-chave, ele vai nos dizer que ao chegarmos ao conhecimento, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito,
em Cristo. Pois é, então é em Cristo ou completa de Cristo. Precisa o varão passar por essa situação na perfeição, né, de Cristo, para alcançar essa estatura de varão perfeito. Tá certo? A verdade prática nos diz: a salvação em Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Pois é, quando agora ficando mais claro aqui na verdade prática, que a salvação em Cristo Jesus nos leva à perfeição espiritual, moral e ética. Então precisa desta salvação para chegar ao estado de varão perfeito. Precisamos ser salvos. Como? Em Cristo. Em Cristo. Então, tudo se direciona para a perfeição em Cristo. Não adianta eu querer, né, me aperfeiçoar se eu não passar por esta porta. A porta é Cristo. Através de Cristo. É Cristo que tem as diretrizes e nos dá o poder de salvação, ou o direito, né? Digamos assim, o direito de salvação. Nós temos que estar em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, no capítulo 3, no versículo do 1 ao 16. É importantíssima a leitura bíblica para entendermos, né, o assunto desta lição. Essa leitura bíblica vai nos narrar a história de um homem, né, que ele era conhecedor, mestre da lei, e ele chega para Jesus e faz perguntas para Jesus, né? Esse homem chamava Nicodemos. Ele quer saber de Jesus como que ele pergunta para Jesus que Jesus era mestre, né? Porque ninguém sabia, ninguém fazia os sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele, né? Jesus diz para ele que bom era Deus, né? Mas o homem precisava de nascer de novo, e ele não entende aquilo, o que seria isso, e ele começa a fazer pergunta para Jesus: como é que poderia um homem sendo velho nascer de novo, se porventura voltaria ao ventre da sua mãe? Jesus ali explica para ele que ele era um homem entendido em Israel e não conhecia, não sabia daquilo. Ou seja, Jesus estava falando do espírito, do nascer de novo espiritual, e não fisicamente ao retorno ao ventre da mãe, como ele estava perguntando. Então é interessante a leitura. Peço que você faça essa leitura, porque ela vai te dar um entendimento, você vai compreender. Depois que você lê toda os 15 versículos do primeiro capítulo de João, você vai entender o que diz no versículo de número 16, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só vamos entender isso quando lemos, né, a conversa entre Jesus e o Nicodemos, né? O fariseu, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então, se ele estava entre os fariseus, ele ali praticando o judaísmo, ele tinha um costume também,
dos fariseus, praticando o judaísmo, fazendo as coisas da lei, mas ele tinha dificuldade em crer nas promessas de Deus ou no que o Filho de Deus estava explicando ou ensinando. Tá certo? É assim que funciona. Infelizmente, o mundo tem muita dificuldade de entender as coisas espirituais, ou não entende as coisas espirituais. O próprio Jesus, explicando para Nicodemos, diz que ele não crê nas coisas terrenas, ou seja, naquilo que ele estava explicando. Como é que ele ia entender as coisas celestes? As coisas celestes tem que nascer de novo, tem que ser vindo o Espírito de dentro para crer. Tá bom? Vamos continuar a nossa lição. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. E logo vem a resposta. Do ponto de vista humano, não. Tá? Do ponto de vista humano, por méritos humanos, por condição humana do ser humano, não é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. Porque em situações humanas a gente não passa para este patamar da vida. Mas a lição, a introdução continua dizendo que há uma necessidade desta perfeição. Como? Vamos ler? Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Tá certo? Então, quando nós buscamos na Bíblia Sagrada, lemos, nós vamos ver que houve um sacrifício para isso e o homem precisa disso. Então, ela não é somente possível, mas é uma necessidade e se torna desejável para aquele que nasce de novo. Porque aquele que nasce de novo, ele deseja, ele almeja isso, ele anela por isso. Ele anela por esta tão grande salvação. Muito bem, continuando a leitura, vai nos dizer o seguinte: se nos levarmos, se nos valermos de nossas forças, jamais o alcançaremos. Está vendo que nós acabamos de falar? Não, a perfeição não é possível do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que é desejável e se torna uma necessidade de requerer essa perfeição, essa perfeição espiritual. E aí, a continuação da leitura diz que se valermos de nossas forças ou de nossos méritos, ou do ponto de vista humano, jamais alcançaremos. A leitura continua dizendo aqui, acabei grifando com letras, mudando a cor da letra para vermelha e grifada, para entendermos isso aqui. Isso é interessantíssimo, é importante quando diz, olha, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza nasce para a vida eterna. Está vendo? Tudo está com base na pessoa de Jesus Cristo, mas em Jesus Cristo. Se nós formos lermos o livro de Efésios, o livro de Efésios vai nos mostrar logo ali o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro capítulo de Efésios, vai nos dar referências desse nascimento, né? O apóstolo Paulo escrevendo ali aos Efésios, né, dizendo que isso, tudo aquilo que eles precisavam, estavam vivendo, eles estavam em Cristo, né, em Cristo, porque é em Cristo que nós vamos, só podemos alcançar esta nova natureza se estivermos
em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui 2 versículos de Efésios, quando diz assim, Paulo fala aos Efésios, escreve assim, no capítulo 1, e o versículo 1, vamos ler aqui 2 versículos apenas, quando fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiel em Cristo, e fiel em Cristo Jesus. Então ele escreve aqueles para os que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, porque não era ser fiel a Paulo, tinha que ser fiel em Cristo. O versículo 2 diz assim, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Mais uma vez, a palavra em Cristo. Então, amados, tem que tudo estar, né, em Cristo. Se você continuar lendo essa leitura, ele vai falar sobre a eleição, né, e o processo da predestinação. Não é que nós somos predestinados, mas nós somos predestinados à salvação uma vez que nós estivermos em Cristo. Não é que eu, uma vez salvo, eu vou ter uma salvação para sempre, não. Eu preciso manter a minha fé em Cristo para que a minha vida eterna tenha a predestinação da eleição que fui chamado. E a Bíblia diz que esta eleição foi feita desde antes da fundação do mundo. Quando foi. Então, ele fez a eleição, mas a salvação depende da nossa vida, de toda a nossa vida, né, que permanecermos na pessoa de Cristo. Se eu, por algum momento, tirar o foco da pessoa de Cristo, eu corro o risco de perder esta salvação. Por esse motivo, nós temos que manter a nossa vida em Cristo todo o tempo, porque é em Cristo que fazemos a manutenção da nossa vida espiritual. Vamos continuar. Desta forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível, né, em seu filho, o último Adão. Então, esta perfeição, ela torna-se possível. Ela já não é mais, do ponto de vista humano, impossível, não. Mas ela torna perfeitamente possível quando este homem, ele nasce de novo e em Cristo agora ele começa a andar, ele começa a ter um foco, né? Um foco para onde ele quer chegar, qual a direção. Ele tomou uma direção, agora ele tem um objetivo. Esse objetivo, ele tem um foco a ser alcançado, né? Este foco é Cristo. Precisamos estar em Cristo. Muito bem. Aí vai dizer que nesta lição nós vamos estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. O novo homem aonde? É em Cristo. Tem que estar em Cristo. É em Cristo que é a nossa direção. A nossa direção está pautada na pessoa de Cristo. É Ele que vai nos dar a direção. Precisamos estar na pessoa de Cristo para alcançarmos essa tão poderosa, tão linda salvação e tão falada nas Escrituras Sagradas e almejada por nós cristãos que tanto almejamos esta salvação. Muito bem, vamos adiante. A nossa lição
agora, no primeiro tópico, vai tratar do novo nascimento, o novo nascimento do homem. Aqui nós temos 4 subtópicos. Vamos falar sobre nascido não do sangue e nem da carne. Vamos falar nascido de Deus, o homem nascido de Deus, nascido da água, o que é isso? E o nascido do Espírito Santo. Vamos aqui comentar os 4 subtópicos de uma maneira o mais claro possível e o mais objetivo possível. Não vamos poder explanar muito, senão vai acabar tomando muito tempo da nossa aula, mas nós vamos falar cada um dos subtópicos de uma maneira bastante prática e objetiva, para que nós possamos entendermos o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta videoaula. Tá bom, amados? Vamos adiante. Nascido não do sangue, nem da carne. O que é isso? Pois é, no livro de João, no capítulo de número 1, versículo 12 e o versículo 13, o apóstolo João afirma que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Ele não é gerado nem do sangue e nem da carne, mas de Deus. Então, o apóstolo João vai dizer, nesses 2 versículos, que o homem ele é nascido de Deus. O novo homem, ele, embora esteja fisicamente carne e fisicamente ele tem sangue, mas o novo nascimento gera de dentro. Ele nasce de Deus, então ele pensa nas coisas de Deus. Está falando aqui num profundo entendimento espiritual. Então o novo homem é isso, é o que é nascido de Deus, pensa em Deus, nas coisas de Deus, nas coisas do alto. O apóstolo Timóteo fala sobre isso, o pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de cima. Pois é, esse é o homem que é nascido de novo. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos nascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Pois é, não é através do nosso mérito, das nossas forças, do nosso querer, do nosso ego, do homem nascido de mulher, do homem nascido da carne e do sangue. Não. Esse mérito vem de Deus. Nascido, quando nós nascemos de Deus, nascemos de dentro do Espírito, então gera em nós uma nova natureza. E essa nova natureza foi um mérito de Cristo. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele me deu essa possibilidade de eu de eu ter a condição de ser esse novo homem, de morrer a minha velha natureza, a natureza do sangue e da carne. Ele me deu o direito de eu poder participar desse processo da vida, para um novo nascimento. E aí, eu reconhecendo esse sacrifício, ele com o mérito dele, considerado como o último Adão que morreu para a salvação da humanidade, uma vez que o primeiro Adão ele pereceu no processo de ser da obediência, com Deus. O último Adão, ele veio para se fez carne, habita entre nós e nos dá o direito de salvar. Ele habita entre nós, vimos na aula passada, viveu por esta terra sem pecado,
né? A diferença é que ele, sem pecado, para nos dar o direito de sermos salvos na pessoa dele, de Jesus Cristo. Tá bom? Continuando a lição, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pôde operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos 8,16. Pois ao momento, no momento do novo nascimento, o homem passa a ter uma atuação do Espírito Santo nele, no seu ser, né, no interior. Isso é um milagre que opera através de Deus na vida do homem, na nossa vida, né? O homem, quando nasce de novo, ele experimenta um novo Gênesis, ou seja, um novo nascimento. Ele passa a ter uma comunhão plena com o Pai Celeste. Tá bom? E o nascido de Deus é a mesma coisa. Vamos ver? O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus, né? É o ato de nascer de Deus, o ato de nascer, de ter um nascimento e começar a pensar nas coisas de Deus. Olha o que diz no João capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Então, tem que crer no nome do Filho para ser nascido de Deus. Louvado seja o nome de Cristo, né? Isto implica a aceitação, pela fé no plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tá vendo? Então, o processo desse nascimento, ele implica na fé, né, do plano que Deus elaborou antes da fundação do mundo para salvar a humanidade uma vez caída, né? Uma vez caída. Ele gerou, né? E aí volto a dizer, sobre a nossa revista do trimestre inteiro, quando fala sobre o novo, quando fala sobre a queda, né, a origem, a queda e a redenção, isso teve um plano. A raça humana pecou, pereceu. Agora, Deus monta um plano, ele implanta um plano para salvar este homem, né? E o plano foi esse, que o homem pudesse, né, ter esta fé no Filho, né? No Filho, porque ele morre com um projeto de salvação para todo aquele que nele crê, como fala lá no versículo 16 de João, de terceiro João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome de Cristo. Tá certo? Vamos dar continuidade. Torna-se nova criatura em Cristo. A nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, né? O auge da bem-aventurança humana. Segundo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo 17, quando vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura ou é nova criatura, e vai dizer que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque está em Cristo.
Gálatas, capítulo 5, 6 e o versículo 15, vai dizer que nem a circuncisão e nem a é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, o ser nova criatura, sim, é alguma coisa. Não adianta eu praticar uma circuncisão física ou eu preciso nascer de novo. Bendito seja o nome de Jesus. Preciso nascer de novo. Preciso nascer da água e do Espírito. Né? Logo, nascer de novo é tornar-se filho de Deus pela fé. Eu tenho que crer, mais uma vez citando aí o versículo de número 12 do capítulo 1 de João, quando vai nos tratar desta fé. Né? E o nascido da água aqui vai falar sobre o batismo. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Então, Marcos capítulo 16 e o versículo de número 16 vai dizer que tem que ser, para ser salvo, preciso ser batizado. O batismo para a salvação, não diretamente que o batismo salva, mas o batismo faz parte do processo, uma vez que eu creio, né? Agora que aquele batismo vai remir, aquele batismo vai lavar o meu pecado. Eu creio que o Filho, eu aceito o Filho, creio no Filho de Deus, creio em Cristo. Agora eu vou viver uma vida em Cristo. Assim eu tenho salvação pela fé. Então o batismo ele só tem esse efeito quando de salvação, quando eu creio, né? Quando eu tenho a perfeita convicção. Nesta imagem aqui, mostrando aqui algumas pessoas sendo batizadas, aqui movido de plena consciência e fé, ele tem salvação, ele tem poder salvífico, uma vez que eu creio. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o nascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Está vendo? Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 12. Então, ele tem esse poder salvador. Por quê? Porque eu estou ali representando o sepultamento do velho homem e nascendo de novo em Cristo. Eu estou nascendo em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estou nascendo em Cristo, uma vez que eu creio neste poder salvífico da salvação. Aqui nesta imagem, mostrando aqui alguém, né, batizando uma criança. Amados, nesse ato aqui, de batismo, primeiro que não é por imersão, é por aspersão, ou seja, essa criança não está sendo emergida, ou não está sendo lavado por completo. E mesmo se fosse uma criança, essa criança não tem poder, ela não tem condições de arrependimento. Então nós, cristãos, não podemos batizar a criança, por quê? Porque ele não tem a capacidade de discernir ou de saber entre o bem e o mal, né? Entre arrependimento, não tem, então não tem condição. Por isso que o batismo tem que ter uma situação que a pessoa que está sendo batizada sabe por que ele está sendo batizado, se ele qual o motivo dele do batismo. Então aí sim ele tem poder, ele tem efeito salvífico, salvador. Até então a criança não tem este poder decisivo, porque ele é inocente para o assunto,
ele não entende sobre o assunto, tá bom? Desta forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá? Então, esse lavar, está falando aqui do batismo, então ele tem um poder salvador, regenerador, né? Renovador. Quando eu creio nesse processo, eu creio nesse processo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá? Esse novo nascimento aqui, ó, desta experiência, ressurge o novo homem em Cristo Jesus. Né? Então, quando eu creio, ele nasce. Né? Quando ele... essa passagem aqui, Jesus falando para Nicodemos, mestre, você é mestre e não entende, né? Está falando, né, do entendimento espiritual. Por quê? Porque Nicodemos, ele era mestre, mas ele era mestre da lei, ele não entendia as coisas do Espírito, mas Jesus está mostrando para ele sobre as coisas do Espírito. Tá? Vamos adiante. Nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Ele quem? O Espírito Santo, amados. O Espírito Santo é que opera o novo nascimento. Né? A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. Né? À medida que agora eu tenho o Espírito Santo, ele aos poucos ele vai trabalhando naquele pecador que arrependeu do seu pecado. E aí ele vai nem em um processo gradativo, em um processo sequente, de uma sequência, né, trabalhando na regeneração. Né? E aí ele, aos poucos, ele opera no homem esse novo nascimento. Ele nasceu, né? Ele teve um novo nascimento quando ele aceita Cristo, ele nasce de novo. Quando ele é batizado, ele sepulta os seus pecados no novo nascimento. Agora, essa regeneração da mudança para uma nova criatura, ele tem um processo gradativo. Esse processo ele é um processo que ele vai dia após dia tendo desejo de ser nova criatura. Então, é um processo que ele vai nascendo aos poucos. Nós vamos falar aqui de 3 fases do nascimento, né? Então, as 3 fases da regeneração. Então, a regeneração, primeiro ele nasce, então ele vai crescendo de pouco a pouco, né? Ele vai nascendo e aos poucos ele vai crescendo. Isso leva um certo tempo. Então nós vamos falar aqui desses 3 processos, a regeneração e o arrependimento. Então, uma vez regenerado, uma vez nascido de novo, esse processo, como eu disse, ele precisa de uma vida, né, constante, espiritual, de submissão. Nesta imagem mostrando aqui este homem, né, orando a Deus. Então, este processo é um processo que precisamos ter essa submissão para chegarmos, né? Então, a primeira fase da regeneração
é a vivificação. O que é isso? Vivificação. Vamos ler aqui e vamos comentar alguma coisa. Essa parte não está na revista, tá? É um estudo à parte, mas vamos ler. É um ato exclusivo de Deus, no qual ele opera sem meios, isto é, sem a cooperação humana, e se refere ao chamado externo, que resulta no chamado interior, quando o Espírito Santo vivifica o homem morto em pecados, abrindo-lhe os ouvidos surdos espiritualmente para o evangelho da vida. A expressão "quem tem ouvido para ouvir" descreve a pessoa regenerada que tem a capacidade de ouvir o evangelho nos sentidos de compreendê-lo e observar suas demandas. Com efeito, na vivificação, o Espírito Santo implanta a faculdade da fé antes da exposição das Escrituras, para que o pecador eleito, na próxima fase, ouça, compreenda a verdade, creia e se arrependa de seus pecados. Aí tem algumas referências bíblicas aqui que você pode estar lendo para entender o que nós falamos. Essa primeira da obra da regeneração, esta primeira da obra da regeneração precede ou ocorre antes da pregação do Evangelho. Assim, bebês e criancinhas podem ser vivificadas. Temos como outro exemplo o caso de Lídia, né, descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo de número 14, que é a conversão desta mulher. É um ato maravilhoso, onde o Senhor abriu o seu coração antes da pregação de Paulo, para que resultasse na conversão que veremos a seguir. Muito bem. Então aqui o que é? A vivificação, ela acontece, é um ato de Deus, exclusivo de Deus. O homem vai ver vai fazer uma autorreflexão na sua vida, e isso não vem dele, mas de Deus, no qual Deus vai operar sem meios. Por quê? Porque é um plano dele, é um plano de Deus de salvar aquele homem. Então aquele homem, ele começa a entender através do Espírito um chamado interior, e ele vê para ser vivificado. Então esse processo é um ato da primeira fase, que é um chamado, né? Aí ele abre os seus ouvidos, né, para ouvir a vida espiritual. No livro de Isaías, no capítulo de número 41, se não me falha a memória, 43, uma coisa assim, vai falar sobre os surdos que têm ouvidos, né, e os cegos que têm olhos. Ou seja, eles ouvem, mas eles não estão ouvindo espiritualmente. Eles veem, mas eles não estão vendo. Está vendo as coisas apenas fisicamente, mas não tem um entendimento espiritual. Então, quando esse entendimento espiritual cai na real, o homem enxerga a necessidade de vivificar, né? No livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, vai falar sobre este homem, a necessidade. Vai falar ali, dando a retratação da casa de Israel, que estava morta nos seus delitos, né, e precisava ser vivificado pelo
o espírito de vida, né, representando ali a casa de Israel que estava em pecado e precisava ser vivificada. Então o espírito que vivifica é o Espírito de Deus. E quem opera isso é um ato exclusivo de Deus, né, para a vivificação através do Espírito Santo na vida do homem, mas tudo começa pela faculdade da fé, né, a faculdade da fé. E muitas vezes esse vivificar, ele chega no homem, às vezes antes realmente das Escrituras, né? Às vezes ele nunca leu, mas apenas quando alguém recebe um impulso de uma palavra que alguém leva, essa pessoa é despertada à vivificação. A próxima fase é a fase da conversão, né? Vamos ler aqui a fase da conversão, como funciona. É o efeito da vivificação, tá? É o efeito da vivificação, que possui dois aspectos, o subjetivo e o objetivo. O que é isso? O subjetivo é a vivificação e somente Deus pode aferi-lo. Somente Deus pode ver a quantidade disso. É o objetivo. E o objetivo é a conversão, que pode ser constatado por atos. Tá certo? Então a conversão, ela só pode ser constatada por atos. No momento em que há uma conversão, então a partir dali os meus atos vai testificar do aferimento ou da aferição de Deus, porque eu vou entender, eu vou passar esses atos que ali a partir da conversão, eu vou começar a dar testemunho às outras pessoas, vai começar a aferir isso que Deus fez comigo na vivificação, no processo de vivificar. Eu entendi, através da fé, que precisava de ser uma outra pessoa. E aí eu me converto, ou me converti. E aí, a partir dali, os meus atos vai testemunhar do homem vivificado que fui. Tá certo? Pois bem, vamos adiante. Logo, a conversão é o aspecto externo do novo nascimento. Tá vendo que maravilha? Então, essa conversão é o aspecto, ou seja, são o meu testemunho, né, de novo nascimento, de novo homem, de nova criatura. Conforme vimos, o eleito não sabe quando foi vivificado, mas sabe quando houve a conversão, pois é o ato consciente de uma pessoa regenerada, no qual ela volta-se para Deus em arrependimento e fé. Então, esse ato é exclusivamente da fé e porque o arrependimento, a conversão, a Bíblia fala que ele vem pela fé em ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Uma vez que praticamos esse ato, ela é despertada no ser humano a ele ser vivificado. E aí sim, depois da vivificação, acontece a conversão e assim o novo nascimento vai acontecendo paulatinamente na vida do ser humano, tá? E o último processo é a santificação. A santificação. Vamos ver como funciona? É a evidência da conversão. Viu? Então, a santificação é isso. É a evidência da conversão. Quando eu me converto, há uma necessidade de viver em Cristo. Tá bom? Entende o que nós falamos no início dessa videoaula? Que tudo tem que estar em Cristo. Então, quando eu sou vivificado, eu me converto, aí o que acontece agora com
como novo homem, nova criatura, há uma necessidade de me santificar. Então a santificação, ela é uma evidência dessa conversão. Vamos ler. Após ter crido e se arrependido dos seus pecados, o eleito recebe agora a operação da fé, o qual demonstra a sua conversão no ato de ter abandonado o velho estilo de vida, dominado pelos pecados, através de um novo estilo de vida, caracterizado pelo temor, respeito e reverência e obediência a Deus. Tá certo? Então agora o novo convertido, ou a pessoa que se converte, desperta dentro dele uma evidência da conversão, que é a santificação, levando a ele a um novo estilo de vida, ele abandonando o velho estilo, o velho homem. Quando fala em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 6 e o versículo no capítulo de número 5 e o versículo 17, vai falar que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É esse processo aqui da santificação. Ele está em Cristo, então tudo passou, agora tudo é novo. Desperta na pessoa um processo que ele precisa de santificar. E como que ele faz? Ele precisa respeitar aquilo que ele crê, ele precisa ter reverência àquilo que ele crê, e ele precisa obedecer aquilo que ele crê, que é a obediência a Deus. Se os dois estágios anteriores, vivificação e conversão, são atos exclusivos de Deus, mediante o Espírito Santo, onde o homem não participa, sendo passivo, com exceção da conversão, em que há uma certa participação do homem, contudo, na santificação, Deus o capacita para que coopere, nesse processo, que envolve a participação de ambas as partes. Deus age no homem que ele busque a santificação, que provém do Espírito Santo. Então o processo agora da santificação é um ato que não depende mais só de Deus, e sim depende do homem, da busca, porque uma vez que isso acontece, Deus me capacita ao processo, aos dois processos anteriores, para eu me manter na vida espiritual. Mas isso depende da santificação, que agora o Espírito Santo precisa trabalhar, uma vez que eu vou aos poucos me esforçando para o acontecimento dessa santificação. Tá? Uma referência para isso é Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 ao versículo 13. Tá certo? Vamos adiante. O resumo desse tópico, que nós acabamos de falar, o homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Então o homem nasce de Deus, da água e do Espírito. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. João capítulo 3, versículo 8. Não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. E mais uma vez, Gálatas capítulo 6 e versículo 15, quando vai falar sobre as coisas, a circuncisão não é nada, assim como a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Tá? Então depende da nova criatura
temos aí a genuína conversão. Quando se torna uma nova criatura, aí sim, aí ele nasceu de novo, agora ele pensa nas coisas de Deus e realmente agora ele é convertido, ele nasceu de novo, ele é testemunha de uma nova conversão, de um novo homem. Muito bem, tópico 2, a justificação do novo homem. 3 subtópicos: a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação, e o novo homem é justo, né? A unidade da justiça humana. O novo homem nasce através da fé em Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Pois é, quando nascemos de novo, agora será praticado neste homem a justiça de Deus. Vai ser inutilizada a justiça humana. Agora começa a operar neste homem a justiça de Deus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que aquele que rouba não rouba mais, aquele que briga não briga mais, aquele que pratica o mal não pratica mais. Por quê? Porque agora ele é justificado. Ele precisa dentro dele gera um novo status, ou seja, uma nova visão. Ele agora é novo, não, o velho passou. Então, aquilo que o condenava, o tribunal que o condenava, o tribunal da injustiça que o condenava, agora é inútil, é inutilizada, porque agora ele não tem a natureza humana, ele agora tem a natureza de Cristo, ele é nova criatura. Então ele começa a praticar a justiça de Deus. Então, quando ele pratica a justiça de Deus, por Deus, ele é justificado. Por quê? Pela fé dele. A fé que ele tem em Deus, basta apenas da fé para ele ser justificado, né? Esta imagem aí, mostrando a inutilidade das leis. Agora ele não precisa mais do processo das leis, porque as leis ele não vai mais praticar injustiças, então logo ele não precisa da lei, não precisa da lei. A hora que ele cai novamente em delito, aí sim, ele recorre-se à lei. Até então não. É o que fala no livro de Romanos. O apóstolo Paulo vai falar no capítulo 8, versículo 1 a seguir, de Romanos, sobre essa situação aqui. Por isso precisamos de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. É o que nós acabamos de ler aqui. Então, almejando por uma inutilidade das leis, eu preciso da fé para ser justificado por Deus, para ser isento desse processo aqui da lei humana. Tá bom? Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois é, nossas obras não nos justificam diante de Deus. Pode elas ter mérito à altura que for. Diante de Deus não justifica. Não são salvos por elas. Tá bom? Precisa da fé no sacrifício do Filho de Deus. Aliás, continuando a leitura, são elas consideradas trapos de imundície. Fala em Isaías capítulo 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o juízo de Deus, ou o justo juízo. A fé nos méritos perfeitíssimo de Jesus Cristo. Tá? A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus.
Pois é, através da fé. O status jurídicos perante Deus, o esquecer o velho, a velha natureza, os velhos pecados, quando Deus fala que ele não lembra das coisas velhas, ele está dizendo que agora eu creio, eu nasci de novo, agora eu creio em Deus. Então ele é que passa a ser o meu justificador, é ele que me justifica, tá certo? Mas aqui na frente nós vamos ver que esse mérito ele nos coloca como santo diante dele. Vamos lá. Segundo subtópico, maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Então, olha que maravilha. Uma vez o status de justo você muda. Por quê? Porque agora, como nova criatura, você não faz parte da justificação terrena, espiritualmente falando. Você agora tem um status de Deus, um status de Cristo, justiça de Cristo. E aí, automaticamente, o teu status te dá uma situação jurídica de Deus, do céu. Então Deus é que passa a te justificar. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Né? Aqui, Romanos, no Hebreus capítulo 10, versículo 17, se não me falha a memória, vai dizer que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? E ele não lembra mais do pecado, através deste sacrifício. Vamos ler? Acho que não, acho que eu falei, acho que eu estou falando alguma coisa que não é isso. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 10 e o versículo 17. Nos diz assim, 10, versículo 17 de Hebreus. Vai nos dizer assim, olha: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, Deus, mediante esta obediência, não vai mais lembrar dos meus pecados e nem das minhas iniquidades. Aí ele dá o status de justo, né? Status de justo, tá certo? Quando creio no sacrifício da cruz. Novo homem é justificado. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 7. Haja vista que o que houve como o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Cristo. Tá, conhecemos essa história. O ladrão lá da cruz, ele pede socorro. Ele pede para ser lembrado no reino de Deus, no teu reino. Ele fala para Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. E foi imediatamente. Jesus diz que ainda hoje ele estaria com ele no paraíso. Então é importante, quando acontece um novo nascimento, um novo homem, ele é justificado imediatamente, é a justiça.
Terceiro tópico, santificação do novo homem. 3 subtópicos: a santificação como posicionamento, a santificação como processo e a santificação e a vontade de Deus no novo homem. Como posicionamento, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. A santificação como posicionamento, no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela Igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor, posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Pois é, por quê? Porque quem justifica é Deus mediante a fé. Então, no ato da conversão, ele arrepende e ele passa a ser visto como justo por Deus e pela Igreja. Por Deus e pela Igreja. Agora, o processo de santificação depende de um posicionamento do pecador, daquele que se arrependeu. Por quê? Porque todos os dias ele precisa dessa demanda, a demanda desse status de santificação. Todos os dias ele precisa renunciar coisas que dependem da regeneração, que depende do novo homem. Então isso tem que despertar na vida dele para alcançar a estatura de varão perfeito, um posicionamento de santificação na sua vida. E isso não é um período. Isso essa demanda vai gerar por toda a vida daquela pessoa, né? Para que ele alcance. Então, esse posicionamento é importante, que a Bíblia vai nos falar sobre a vigilância, né? A vigilância da nossa vida terrena, das coisas que desagradam ao Espírito Santo, as coisas que desagradam a Deus, né? Então precisamos desse processo de vigilância para nos aproximarmos de Deus, para termos uma vida santa, regenerada, uma vida de conversão, né? Uma vida testemunho de novo homem, de novo nascimento, de separado, né? De separado. Essa é a palavra certa, correta, de separação. Santificação como processo. Olha, o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Pois é isso, né, que nós acabamos de falar. Esse processo é um processo longo, vai durar por toda a vida, e a pessoa precisa submeter a isso, precisa querer, porque senão não vai adiantar nada a sua conversão, né? Não é salvo uma vez salvo todo o tempo, não, para sempre não. Precisa de santificação até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus, dele ser realmente, né, manter esta justificação. Na salvação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Pois esse manter, né, essa imagem e semelhança depende da santificação. Depende da santificação. Santificação e a vontade de Deus no novo homem. Pois o novo nascimento é impossível
sem o processo da santificação. É impossível sem o processo da santificação. Não consigamos ser nova criatura ou novo homem se não mantermos uma vida de santidade, de separação. Não tem como, tá certo, amado? Continuando a leitura. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos ao tornarmos com o nosso Senhor, com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sobre ser de meus imitadores como sou de Cristo, né? Então, imitador, tem que ser imitador de Cristo. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. A Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. João capítulo 1, versículo 7. Aqui não fala, quando João fala, capítulo 1, versículo 7, vai estar falando que se pecar, ele nos purifica de toda impureza. Não está dando aqui um direito ou uma condição de pecar. Está dizendo que Jesus Cristo perdoa, mas o homem precisa viver uma vida santificada. Não temos aqui uma apologia a pode-se pecar e pedir perdão. Tudo bem, pode pedir perdão, mas não é para pecar. Tá? Está dizendo numa situação acidental, né? Aquilo que você planeja, é complicado a situação acontecer, e quando você planeja uma situação, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Pois é, este processo aqui, mensagem sobre santificação, hoje em dia, infelizmente, está saindo dos púlpitos das nossas igrejas. Nós vemos muitas mensagens, né, de autoajuda, mensagens de bênção, enquanto a Bíblia nos requer, o livro sagrado nos requer a santificação, porque é muito bom uma mensagem de autoajuda, ser próspero aqui na terra, isso é muito bom, mas a própria Bíblia vai nos dizer, o Senhor Jesus diz que o que adianta ganharmos a vida aqui e perder a salvação, ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, tá certo? Então isso é importante. Podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: quem recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quanto ao arrependimento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Glória a Deus. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nesta bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Pois é, esta promessa foi nos dada, foi nos concedida esta promessa. Mas existem alguns pré-requisitos para que nós seremos igual a Ele, né? Os pré-requisitos diz que é esse aqui, ó. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, de verdade, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo.
né? A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Pois é, para eu receber essa nova vida e esse presente, preciso passar por os pré-requisitos da vivificação, da conversão e da santificação, sem as quais ninguém verá a Deus. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dá uma semana maravilhosa, um final de trimestre maravilhoso com os nossos alunos, com as nossas classes, com os nossos professores, e que Deus venha falar sempre nos corações nossos, né? E nos dá um próximo trimestre cheio de estudos para a glória de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe.